Salve, salve minha tropa, eu sou o Balão e estamos começando hoje o terceiro episódio do Pega a Visão com o Marcinho e o Balão. Agora ele acertou, porque eu sou o Marcinho, ele é o Balão e nós estamos no terceiro episódio do Pega a Visão aqui no Portal Verdade. Lembrando que bonito que foi o segundo episódio, né, Balão? Que coisa mais linda, família. Se você ainda não assistiu, corre lá, acessa o Portal Verdade e assiste. E além de assistir, eu preciso que você faça aquele favorzinho pra nós, né? Segue o portal, ativa as notificações, ativa o sininho, comenta, porque é isso que vai fazer isso aqui continuar acontecendo. Tá achando da hora? Tá achando que tá fazendo a diferença na cena do hip hop, da cultura de periferia de Londrina? Então é isso. Pra funcionar, a roda tem que girar, não é não? É isso mesmo. E como essa roda que tem que girar não pode parar, Balonês, fala pra gente. Hoje nós tá aqui com dois ícones, né, mano? Rapaz, eu não posso falar muito que pra mim é real e oficial, viu? É isso mesmo. Vamos chamar eles, os monstros? Vamos lá então. Ele que tem 21 anos de idade, ele é sócio-educador, MC de batalha faz 5 anos, reside na cidade de Londrina. Ele é ex-organizador e fundador da Batalha da Praça e estudante de filosofia na Universidade Estadual de Londrina. Isso é muito importante. E faz parte desse grupo que a gente tem com a honra de ter aqui hoje, que é o Que Conecta Crio, com vocês, Garza! É isso, né? Acho que não tem nem muito o que falar. Acho que já a própria descrição da biografia aí já deu todo o papo e conforme for indo a gente vai falando mais, né? Muito obrigado pela presença, viu, Garza? Satisfação ter você aqui. Mais que o artista Garza, que o músico, que o poeta, que o MC. Não, eu vou falar disso mais tarde. É uma pessoa muito especial pra mim, mas eu falo disso mais tarde. Balonês, mas ele não está sozinho. Não está sozinho. Ele veio com ele, que também tem 21 anos, mora em Londrina, no Jardim do Sol, colocou especificamente aqui. Salve, Zona Oeste. E faz 5 anos que tá na rua fazendo rap. Aí, aos 7 anos, escreve as suas próprias músicas e luta e vive por esse sonho da vida artística. Em 2020, começou a frequentar e apresentar nas batalhas e é o dono, Balão, das dancinhas das batalhas. Eu vou falar sobre isso também. Eu quero muito barulho também pra ele que também é integrante do O Que Conecta Crio, Dramagia! Monstro! Salve, salve, satisfação, rapaziada. Vamos tá falando as ideias aí hoje, bolando uma ideia com a rapaziada aí. Só agradece o convite, viu? O Que Conecta Crio tá na casa. E partiu. Eu quero começar falando o seguinte, Balonês. Eu vou começar falando de mim. Posso? Você me dá essa licença poética? Por favor, toda Porque sua. assim, pra mim é uma alegria ter vocês aqui, vocês sabem muito bem disso. São pessoas muito especiais pro Márcio, mas pro Márcio que conheceu a cena de Londrina. Eu tava trabalhando no Centro Juvenil, e aí eu morava ali também, ali mais ou menos ali na Vila Nova, e comecei a cortar o cabelo com um barbeiro, que era o mesmo barbeiro do Garça. E aí quando eu comecei a falar sobre o que eu fazia e que eu tinha a intenção que fosse feito um trabalho com batalhas, ele falou assim, você tem que conhecer um cara. Eu falei, Ele falou, vou organizar aqui, passa seu número, próxima vez que você vier daqui pra de lá, um dia estávamos eu lá, Garça, nosso barbeiro. Manda um salve pro nosso barbeiro aí, ô Felipe. Daquele modelo. Um forte abraço, Gledcinho. Gledcinho que é o responsável por tudo isso Isso aqui é brabo. Gledcinho, beijo pro Gledcinho. Gledcinho que papai, né? Verdade. Gledcinho papai, Gledcinho deve estar bravo comigo que eu não fui no chá de bebê, do bebê do Gledcinho, mas a amizade, a alegria, a constância é sempre. E aí, comecei a trocar ideia com esse menino aqui, que era um menino na época, né? Eu já tenho ali alguns anos no RG, mas era um menino na época. E acho que a gente ficou umas 3 horas trocando ideia. E eu ali falei, na hora eu mandei um áudio pro Ismael, falei assim, rapaz, conheci o cara que vai ajudar nós a chegar. E assim, é uma honra a gente trazer pra vocês, principalmente porque o nosso podcast do Dramelha é diferente. Um pouquinho diferente. A gente sempre vai pra rua, pras batalhas, pra descobrir o que a galera quer ver aqui, né? E sempre com uma pergunta, um tema gerador. E o tema gerador hoje, ele fala um pouco sobre os mestres de cerimônia. E querendo ou não, durante muito tempo, vocês foram isso na Batalha da Praça. E quem é que tá na rua com a gente, ô Balão?
O Douglas, nossa. O Rebeco! Rebeco! Então vamos ver o que ele trouxe pra gente de Vamos conteúdo lá, hoje? vamos lá. Galera de casa, confere aí o Tá na Rua com o Douglas. Salve, galera! Nas entrevistas de hoje, a gente perguntou para os mestres de cerimônia o que a batalha representa para um mestre de cerimônia. Segue aí. Melim, conta pra gente o que a batalha representa para um mestre de cerimônia. A batalha em si, né, tanto para o mestre de cerimônia, tanto para o MC de batalha em si, não só quem está apresentando, mas para quem está rimando, é um propósito, né? E o mestre de cerimônia, ele tem muito compromisso também com a batalha, com um certo local, assim como eu sou apresentador lá da Batalha da Praça, eu tenho um compromisso muito grande com aquele espaço, com aquele lugar, de toda quinta-feira estar lá tentando fazer as coisas acontecer. Então, em poucas palavras ali, o que a batalha de rima, o hip hop representa pro mestre de cerimônia, eu acho que seria o compromisso e o propósito, né, de estar ali fortalecendo o sonho de outras pessoas, não só o nosso, mas o sonho de várias pessoas que estão ali presentes, e a gente sabe que é um espaço também muito acolhedor, então é um compromisso, um propósito mesmo com o hip hop que eu acho que resume bem legal mesmo aí o que seria pra gente. Boa, valeu! Em questão dos MCs, se resume em questão de sonho, porque eu acho que, tipo assim, mano, você tá sendo mestre de uma parada que envolve pessoas, é algo que envolve sonhos, tá ligado? Então, tipo assim, você tem que ficar muito, assim, de olho pra ver tudo que vai acontecer e, tipo, um erro interfere em algo que uma pessoa está sonhando, tá ligado? Um bagulho muito foda, mano, se lidar com pessoas, em questão de votação, tudo. Mas é uma honra também, porque, tipo, mano, você tá lá apresentando uma batalha, sentir energia, puxar energia, é algo muito da hora e, tipo, tem que ter, tá ligado? Tem que ter isso, porque se não tiver, mano, é isso. Não vai ter energia e batalha sem energia é uma batalha triste, tá ligado? Batalha de rima pra gente, pra um mestre de cerimônia, pra mim representa tudo. Representa a vibe, representa o momento, você sentir o beat, você soltar aquela energia, você sentir a energia da plateia. Isso é muito bonito. É gratificante para um mestre de cerimônia estar ali apresentando uma batalha e sentir a galera na vibe, na força, mandando a rima e ouvindo os MCs, né, os monstros que a gente tem em Londrina e hoje é muito gratificante. É diferente. Cascavel, como ela é 1/3 da cidade de Londrina, a gente tem uma cultura muito bonita lá em Cascavel também. A gente veio para Londrina justamente pela cultura, porque aqui é maior e porque a gente tinha nossos propósitos, né? Assim como o K, a Isa e o Adílio, eles têm os propósitos deles como MCs de batalhas de rima. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? Trabalho com rima. E é muito lindo, tanto a cultura de lá quanto a cultura daqui. Já conheci Curitiba também e outras cidades aí onde tem cultura de rima também. E é muito lindo. Qualquer lugar que você vá, você vê os MCs rimando, se enfrentando, aquele sangue ali na hora e depois eles se abraçando e tá tudo certo, é muito lindo. Quando a gente está apresentando, a gente tem que levantar a plateia e eles levantando também traz rima boa para o MC, eles ficam empolgados, então é aquela troca de MC. Todo mundo animado, todo mundo bem, e é a melhor coisa que a gente tem para fazer. Durante a semana tem aquelas burocracias, aquelas preocupações, como é que vai ser esse domingo, quem que vai rimar, quem que vai cantar, várias preocupações. Mas chega aqui, você vê todo mundo feliz, todo mundo animado, todo mundo indo para casa bem. Então, no resumo, é isso. Pra gente é uma troca de energia. Plateia bem, MC rima bem, todo mundo fica bem. No meu ponto de vista, é todo o momento que a gente tem de pensar em grupo, de fazer uma atividade coletiva em prol do coletivo. Então, muita gente acha que é só chegar lá na hora, decidir o tema. Não, a gente pensa com antecedência, sempre uma semana antes a gente já vai arquitetando toda a programação. E a gente vem de um coletivo para um coletivo. Então, acho que representa todo esse esforço em grupo, todo esse poder de poder trazer cultura, de trazer um entretenimento, um pouco de vivência para as ruas, né, na segunda-feira, ainda mais que num dia especificamente como o Ramp na segunda-feira, que é onde não acontece muita coisa. A gente está ali toda segunda fazendo um projeto cultural, trazendo gente, tirando pessoas que podiam estar em lugares piores para nossa batalha. Eu acho que é tudo que representa ser um mestre de cerimônia. Então, família, como a gente viu na rua sobre apresentadores, vamos lá, vamos perguntar para vocês, ou para você principalmente, Garza, como é que foi, né, mano? Ser um apresentador e ter uma responsabilidade de uma batalha, que é a Batalha da Praça, no caso. Explica pra nós, conta um pouco mais disso. Na verdade foi
uma coisa muito doida, né? Porque o Gustavo é minha prova viva disso, porque quando a gente começou com o projeto da Batalha da Praça, principalmente no colégio, a minha amizade do Gustavo era completamente diferente do que a gente é hoje. Porque eu estudava já no turno da manhã e o Gustavo estudava no turno da tarde. Que às vezes eu até falo assim, né? Chamo ele de Gustavo, ele me chama de Felipão, porque nós conhecemos faz muito tempo antes da gente até se desenvolver. Então, assim, quando o drama tava no ápice da condição da turma da tarde de rap, eu tava no ápice da turma da manhã. Tanto é que a gente nem se trombava. A gente nem se via. Quando a gente começou a se conhecer, nós se enfrentamos umas 2 batalhas que eu me lembre. E passamos o projeto da Batalha da Praça no recreio do turno da manhã, no ano seguinte. Então ele foi pra manhã, a gente começou a se trombar, trocar umas ideias a respeito de rap, do que a gente gostava, do que a gente curtia. E vamos fazer uma batalhinha aqui no colégio. Quando a gente começou com a batalha no colégio, não deu muito tempo até que a gente fosse chutado do colégio. Porque a gente fazia barulho no intervalo, as professoras queriam descansar e nós tava gritaria, puxando grito e tal. E tava dando um hype da hora no colégio, porque a rapaziada tava fechando chave de 8 MC e muitos caras nem rimavam, ia porque nós estávamos no embalo. Quando a gente começou com o projeto da Batalha da Praça, o Garça não era apresentador. Então eu era MC, junto com os outros MCs, porque no contexto geral, é importante até frisar isso. Eu e o Gustavo tava ali presente nessa condição de MC. Então assim, Drama e Garça rimando, uma coisa assim que hoje é muito difícil acontecer, mas a gente tava ali toda semana. Com o passar do tempo, a gente realizou o que, Drama, umas 8 edições até a pandemia? Não, acho que foi mais. Foi mais, né? Foi mais perto disso. Foi Umas 10, pô. Em torno de umas 10 edições até chegar a pandemia. Quando a gente chegou na pandemia, a gente teve uma ruptura no processo da Batalha da Praça. Então a gente era aproximadamente 8, 9 organizadores ali, estruturando o projeto, que a gente saiu do colégio, foi pra uma praça, todo mundo com 16 anos. 15, 16 anos. Meu Deus. E aí, loucura. E responsabilidade também, né, mano? Porque o bagulho é brincadeira. E aí quando a gente foi, a gente não sabia nada. Isso foi antes de eu conhecer até o Márcio. A gente chegou lá e foi fazendo, foi acontecendo. E aí foi aparecendo pessoas instruindo a gente da organização, ó, vamos seguir assim. Isso tudo antes da gente conseguir desenvolver a batalha, ter um público legal, mas foram pessoas falando, ó, até da nossa própria família em relação à batalha, toma cuidado que vocês são muito novos fazendo um projeto muito revolucionário. E isso a gente acreditava no presente, a gente não acreditava no que ia acontecer depois. Quando chegou a pandemia, até onde a gente está contando aqui, o que aconteceu? Teve uma ruptura muito grande dentro da coordenação da Batalha da Praça e ficaram apenas 3 pessoas. De 8, De 8. 5 saiu. A gente foi trocando ideia, o pessoal falou, ó, tá muito difícil. Que foram Garça, Drama e Maldita, que muitas pessoas conhecem também como Sofia, que é nosso parceiro aí de corre. Ficou nós 3. E o que acontece? Uma dessas 5 pessoas era o apresentador. Foi nesse momento que a gente pegou e falou assim, agora é a hora da volta da praça, o que a gente vai fazer? E aí, na minha concepção, até como integrante da coordenação da praça, eu acho que foi o momento que a gente mais se organizou, porque cada um assumiu um papel muito importante dentro da praça e era uma estrutura relacionada igualzinho a um tripé. Então funcionava muito bem, porque, por exemplo, eu falei, não, eu vou assumir a responsabilidade de ser um apresentador e vou assumir as dificuldades, porque na época a gente era muito novo, ninguém conhecia nosso nome, nada, a gente estava se introduzindo ainda na cena do rap, assumi essa responsabilidade. Partindo disso, o Drama assumiu a responsabilidade dele, que cabe a ele também falar, e a Sofia assumiu a responsabilidade mais da questão do marketing, da mídia, da construção de ideias. Então, assim, a gente estava muito bem estruturado. Partindo disso aí, eu comecei a me identificar com apresentar a batalha de rima.
que era uma parada que eu gostava de fazer, mas eu não sabia do meu potencial. Porque às vezes você tem vontade de falar, só que você não consegue falar. Nossa, verdade. Bloqueia, né, mano? Porque quando o público tá ali, às vezes é necessário não uma pessoa que é a mais capacitada, mas alguém que é brilhante. Isso que é legal, porque quando você tem uma equipe de coordenação que busca uma concepção do que, vamos fazer um negócio legal, que anda pra frente, a rapaziada começa a olhar com um olhar diferente. Balão sabe disso, que a Leste revolucionou Londrina. A gente, quando começou nesse processo da praça também, da mesma forma. Porque quando você vai entregando um projeto que ele visa alcançar sempre alguma coisa à frente, a rapaziada começa a dar uma atenção diferente. Falou, a rapaziada tá levando a sério. Rapaziada, abre o olho aí que tem gente movimentando a cena. E nesse contexto todo, antes da praça começar, a gente teve o primeiro conflito de Londrina, que pouca gente sabe, mas que o drama tá ligado. Nós, da Batalha da Praça na época, fomos a primeira batalha a assumir um dia da semana que já tinha outra batalha. E isso na época era uma polêmica. Qual que tinha na época, na quinta? O Antares. Tá. Na Nossa, eu não quinta-feira. sabia que conflitava. Não, tipo, era na quinta também, tá ligado? Isso. Só que eles estavam naquela época de tá parando. Ah, vai fazer, não Isso, vai, dá vocês pra veem. Mas nós nem sabia. Nós só meteu marcha. E aí, foi andando, a rapaziada pegou e falou: aí, toma cuidado com essa concepção aí, que na época, Londrina tinha, se tivesse uma batalha todo dia da semana, era muito. Na real que não tinha, Na né? verdade, Exato. não tinha, né? Não Nessa tinha, época não tinha. Tinha o Ramp na segunda, que eu me lembro, o Galo na quarta-feira, o Cafezal. Isso que eu ia O falar. Inferninho, só que muito antigamente, já era antes da Já época era que você antes. tá falando. Eu lembro quando eu comecei a frequentar e tal, que se eu ouvia falar mesmo era o Galo, foi o primeiro contato meu também com batalha, e o Ramp. Eu também, pra mim era o Galo. Era o Galo e o Ramp, E, ó. né? E a Concha, assim, mas já mas era a mais. já era a mais. Que já tinha aposentado, Já tá tinha ligado? zerão. Daí já Aí não era caiu só já a de nível Concha, nessa mas ainda era mais que a galera colava, né? E bem interessante a gente falar isso, porque a história hoje da gente falar que Londrina é um celeiro de MCs se dá muito da galera falar assim, não, eu quero um rolê desse no meu bairro. Não é não? Pior. Eu quero isso perto de mim. E aí surge, né? Surge todas as outras e que a gente vai contando essa história aos poucos. Mas quando o Garça fala assim que cada um teve a sua parada, né? A sua parte. E qual era a sua parte da magia nesse contexto? Mano, eu sempre fui fissurado por folhinha, mano. Fazia folhinha, parça. Tanto de pitch. Achei que a sua parte era dancinha. Mano, nem era. Era só hobby só, tá ligado? Mano, aí eu ficava mais nas partes das artes, tá ligado? Tipo, fazer arte lá na folhinha. Ou ficar, tipo, sei lá, com um beat, algum bagulho assim. Fazer um corre ali. Resolver essas paradinhas, tá ligado? Que às vezes sobra. Parece que às vezes, tipo, não é um trampo tão trampo, mas vai mano, sobrando tanta trampo, coisa, né, você fala, mano? meu Deus do E céu. aí eu escutei esses dias o Balão falou assim, rapaz, tem alguém aí pra fazer a folia que eu esqueci. E acaba acontecendo, né? Verdade. Daí nós ficava nessa responsa aí. Mas e antes da praça? Se a gente pensar antes da praça, como é que surge essa paixão? Como é que surge o hip hop na vida de vocês? Mano, eu acho que eu escutava funk pra caralho, tá ligado? Aí, eu acho que vem disso, mano. Daí eu comecei, tipo, migrar pro rap e tal. Daí eu comecei a ver que era um bagulho que passava mais uma ideia, tá ligado? Você podia trocar uma ideia com o mano sobre aquilo, tipo, o bagulho dava outra ideia pra sua cabeça. E eu comecei a achar mais da hora que o funk. Aí foi, tipo, nessa época, assim, 2010, 2012, mano. Comecei a me apaixonar por rap, tá ligado? E aí eu comecei a escrever e eu vi que, tipo, eu era bom nisso, em escrever. E aí eu me aprofundei mais ainda no rap. Achei mais da hora, porque eu, tipo, via que aquilo era massa e que eu sabia fazer Consigo aquilo. fazer também. Aí eu falei, nossa, mano, é o rap. É o rap. É o Achei. rap, mano, achei. Eu acho que, Garcia? pra mim foi muito específico, assim. Eu comecei a gostar de rap depois que meu coroa faleceu. Com toda certeza. Então, assim, no momento da minha vida que eu tava em muita turbulência, um adolescente de 13, 14 anos, eu tava vindo de uma concepção, assim, muito, muito revoltada. Então, assim, depois que o meu pai faleceu, eu tive que dar um ressignificado pra minha vida a partir do momento.
Porque dentro do contexto da minha própria família, por exemplo, a gente viveu 11 anos lutando contra o câncer junto com meu pai. E isso daí me trouxe uma perspectiva diferente. Tanto é que são coisas que vão além muitas vezes da concepção do que a gente tem. Sim. E aí quando eu decidi, falei, eu preciso de alguma coisa onde eu possa me apegar, segurar e fazer uma coisa que eu realmente gosto, que eu preciso me expressar. Porque era uma época que eu tava extremamente ansioso, depressivo. Eu imagino. Porque Cê é com uma louco. criança de 14 anos, assim, você ter que lidar com um luto muito cedo é uma coisa muito problemática para a cabeça de um adolescente. Com Então ele certeza. precisa de uma válvula de escape. Eu digo, né, hoje, graças a Deus que o rap abriu os braços para mim naquele momento, que eu tenho muito medo de ter sido outras coisas, ter abrido os braços para mim naquele momento. Ainda bem Porque que foi o rap, né, mano? exatamente. Exatamente, uma forma artística de se expressar tudo que se sente. Desabafar também, né, mano? Que às É. vezes, nesse processo todo, a gente acaba engolindo, tipo, as situações da vida, né, mano? Passando, suportando. E aí achar algum bagulho que você consegue falar, desabafar, é muito bom Da hora, mesmo, né? né? Uma E assumir eu uma acho que responsa. eu acho que para além disso, quando a gente fala do rap como agente de transformação, ele pode ser o agente de transformação. Desculpa. O agente de transformação que proporciona que o menino comece a pensar e vá para a universidade, mas proporciona que o menino use essa caneta, esse lápis para curar as feridas internas dele. Cê é louco. Né? Essa transformação ela não precisa ser uma coisa só. Ela pode ser uma transformação integral. E eu acho que o Garça é um exemplo fidedigno disso. Mas para além disso também, o que o rap construiu na amizade de vocês, né, cara? Isso é muito interessante. Nossa, cê é louco, mano. Quando você pensa na amizade do Garça dentro desse espaço de rap, como é que chega no que conecta? Você é louco, mano. Esse cara aqui é meu irmão mesmo. Tipo assim, parça. O cara. Tá ligado? Quando nós tava lá na escolinha, não tinha ninguém que pulava na bala, o Garça pulava. Quando nós queria fazer rap, não tinha ninguém que pulava na bala, o Garça pulava, tá ligado? Quando não tinha ninguém pra nós gravar um som, o Garça pulava, tá ligado? Então, tipo, mano, nós, se for ver, nossa amizade foi tudo em torno do rap, tá ligado? Acho que se não fosse o rap, nós nem seria parceiro, mano. Tipo, querendo ou não, realidades diferentes, mas encontrou um propósito tipo, ali tá que os ligado? dois se Mano, o identificou, mesmo né, mano? propósito, a mesma fita, tá ligado? O mesmo querer. E a praça, ela foi uma virada de chave para as batalhas em Londrina. Deixa eu falar na minha visão um pouco leiga, mas de quem acompanhou ali de perto, porque que aconteceu? Como eu disse no começo, antes dos vídeos ali na apresentação, o nosso barbeiro que nos apresentou, né? O Gladson que apresentou e falou, ó, você tem que conhecer um cara. Eu falei, então eu quero conhecer. Aí chega lá esse menino de short jeans, chinelo, em volta daquela mesa de sinuca, lá da barbearia dele. E aí eu falei o que eu fazia, o que eu gostava de fazer. Ele falou, cara, eu tenho uma batalha. Eu falei, tudo bem, mas qual é a ideia? E aí a gente começa a trocar ideias sobre sintonia social, a gente começa a trocar ideias sobre prospecção de vida a partir da batalha. E aí eu começo a achar que aquilo era o que eu tava procurando dentro do CJV pro projeto que a gente queria. E aí falei, Ismael, nós precisamos ir na Batalha da Praça, que tá retomando. Porque foi bem ali, final de 2021 pra frente ali, né? Que voltou assim, foi tipo mesmo isso meio, aí. Aham. mesmo meio pandemia Foi. ainda, né? Corta isso aí. Mesmo meio pandemia ainda, mas já naquele processo todo mundo vacinando e tal, e pá. E aí a gente chegou lá, e aí a gente começou a perceber que era isso. Porque quando o trabalho que o Centro Juvenil tinha era de pensar em quais eram os espaços de juventude que a gente podia ajudar a fortalecer. E quando eu falo que a praça foi uma virada de chave, é porque o Garça e o Drama e a Sofia ali junto não era um bagulho pra galera tirar um rolê. E ele deixava isso muito bem claro. E é uma coisa que eu sempre bateu no peito e que eu levo isso pra outros espaços também. Mas era pra galera ter o conhecimento. E aí eu acho que eu demorei um pouco pra conhecer gastação, porque a praça não tinha muita gastação. O rolê filosófico, o rolê mais da inteligência mesmo. Porque, querendo ou não, o Garça trazia isso. A gente até zoava, né? Lá vem o Garça com beat, com tomo banho de lua.
Porque ele queria transformar aquele espaço da batalha num espaço de reflexão, num espaço de cura, num espaço de transformação integral de cada um e cada uma que tava ali. E eu acho que foi aí que a gente ganhou. Daí o Ismael falou assim, mano, vamos comprar uma caixa? Vou meter o louco pra Curitiba lá. Só daqui a pouco o Padre Mauro já liga brigando. Vamos comprar uma caixa pra ajudar esses meninos. E acho que foi aí que começou a nossa participação efetiva. Foi, e eu acho que esse ponto que você frisou é o principal ponto de 3 chaves, assim. O principal ponto da nossa amizade é exatamente esse, de refletir até no próprio nome do grupo, que era uma coisa que conectava a nossa questão de mente, alma e vivência, que é o nosso primeiro EP que a gente lançou esses tempos. Porque eu e o Drama viviam em condições diferentes, mas passando a mesma coisa. Quando ninguém sonhava, só nós dois sonhava. Quando ninguém, mas não sei o que, beleza, não tem problema. Vamos lá, vamos fazer acontecer. E essa questão de pular na bala mesmo, eu lembro disso como se fosse hoje, porque é sempre complicado você pular no abismo. E depois se projetar um projeto interessante. Tanto é que quando o projeto começa ali, eu, no Prospector depois da pandemia, eu, Drama e Maldita, a gente não tava dando conta mais. Tanto é que aí entra a participação da Bia. Por quê? Que nem o Balão falou, eu acho necessário frisar. Sobram tarefas e faltam integrantes. Sim. Aqui nós estamos falando do quê? Integrantes que estão ali para somar. Nós não tá falando de só isso, só aqui. Não, é para somar. Vou fazer isso, pegar beat, eu vou selecionar beat, eu vou cronometrar tempo. Que precisa, exato. Né, mano? Vou puxar grito, eu vou fazer isso, pedir silêncio. Porque na época, extremamente problemático, é uma coisa que eu falo até... Hoje consigo falar sobre isso. Mas, muito problemático. Porque eu paguei muito tempo por causa da ideologia que a gente agregava na praça. O que os caras falavam? Isso aí não é batalha. Porque você tá acostumado num ambiente onde ninguém respeita horário. E a gente frisa por isso, porque não é questão de chatice com os MCs nem com os artistas. É porque depois só sobra a organização. Meia-noite acabou a batalha, tá lá o Garça recolhendo lixo, varrendo. Exatamente. É louco, mano. A polícia dá um enquadro lá. Vi esse cara transtornado uma vez, tá ligado? Primeira vez que nós tomamos um enquadro geral lá na batalha da praça. Foi uma coisa assim que chega a falar, é uma coisa que amarga a alma da gente. Porque nós tava lutando tanto, tá ligado? Sim. E aí, tipo assim, o Drama falando, nós não tá fazendo nada. Nós tá com a caixinha aqui, pá. E aí, qual que é o maior problema? É que na hora que você tenta passar essa ideologia pra muitas vezes, um público que não tá preparado pra escutar uma coisa que às vezes acaba sendo difícil de engolir regras dentro. Uma verdade que incomoda ou uma regra que vai fazer uma diferença, né, mano? As pessoas têm essa dificuldade. Principalmente questão de horário. Questão de horário é extremamente problemático. A gente conhece a cidade de Londrina, A gente tem que tentar respeitar os horários. Não é porque assim, porque o Garça quer, porque o Balão quer, porque o Márcio orienta. Não é, porque depois acaba sobrando pra uma minoria pagar. E aí, a impressão que dá é que a gente... daí tá deixando de ser underground. Não, tá profissionalizando o underground. Porque ser underground é falar as fitas e sustentar o que tá acontecendo e continuar lutando por aquilo. Mas quando a gente profissionaliza o negócio, gera outras questões. Gera a questão da problematização com quem tá ali. Gera a questão dos MC que vão ficar chateadinho porque você começou na hora, ele não chegou, ele perdeu e não entrou na chave. Mas se não faz isso, tem aquela expressão, né? Vira bagunça. Aí virou bagunça. Aí o fio da meada se perdeu, aí não tem como voltar atrás. Né? Não tem como voltar atrás. E é uma linha... Esse é um problema, assim, que é uma linha muito tênue, né? Porque ao mesmo tempo você tem que se sensibilizar pela correria do mano também. O cara tá correndo ali, pegou um busão e tal. Só que você também tem que entender que ali dentro do processo de batalha você precisa terminar às vezes no horário. Exato. Você fica nessa linha tênue tomando bala dos dois lados. Você toma a bala do sistema por terminar tarde. Você toma a bala dos MC porque você tá começando no horário. Então esse é um dos pontos bem delicados. Balão que tá em atividade, ele sabe disso, ainda mais por ser um domingão onde a rapaziada quer descansar, querendo ou não. Já dá aquela preguiça, já quer chegar mais tarde. E você citou aí, Garcia, acho que é importante a gente trazer na discussão aqui também,
que o ano de 2022, 2023, as batalhas de rima sofreram uma repressão do caralho aqui em Londrina. Foram momentos de tensão, não foram, Drama? Foi, você é louco. Os polícia oprimiam nós pra caramba, mano. Queria acabar Nem com... compensava. Pá, agora, tá ligado? Não tá rolando nada. Tipo, nós tá aí fazendo tudo aquilo pra nada. Acho que assim, é importante lembrar que quando a gente fala que tem gente que trilha o caminho pra passar, é real mesmo. Porque a gente fez muita coisa pra que isso pudesse chegar hoje, né? A gente tá aí há 1 ano e meio por aí, mais ou menos, que a gente não vê mais a polícia como algo de repressão ou dos enquadros, mas teve momentos muito tensos. A Leste teve um momento tenso. Só que eu acho também que atualmente é fruto disso daí que você falou. Acredito eu que a maioria das batalhas tem horário pra começar, horário pra terminar. Também mostramos esse lado, né, mano? Que é, tipo, igual ele falou, profissionalizar o bagulho. Tipo, não é só assim, fazer. Não, né? Quer fazer um bagulho mano. bem feito, né? Quer fazer uma coisa bem feita. Até pro filho do polícia ou até o polícia ir lá e se identificar. Caramba, os moleques organizados, os moleques tem horário pra começar, tem horário pra acabar. E eu acho da hora que a gente tá conseguindo, apesar das dificuldades, né, mano, de questão de horário, a gente tá conseguindo trazer quebrar esse paradigma, né, mano, que eles tinham da gente, tá ligado? E como é que foi fazer a ruptura, sair da praça, deixar esse projeto na mão de outras pessoas? Como é que foi isso? E quais são os sentimentos que isso trazem? Acho que assim, não deve ter sido algo muito fácil, mas toda vez que a gente tem que ter uma ruptura desse instante, os motivos eles também São reais, são né, significativos, né? Eu acho que foi muito complicado a realidade. A realidade é essa. Até pro pessoal aí que muitas vezes me pergunta, deixar bem claro, passei semanas em trevas até que eu tomasse a decisão, porque é uma coisa que a gente se planeja tanto e tem muito sentimento envolvido. Então uma coisa que eu sempre falava toda vez que eu apresentava é que toda quinta-feira a gente recarregava o mesmo solo. A gente recarregava o solo de energia. Verdade, E quando você recarrega o solo de energia, aquilo tem uma mudança, então tem um propósito maior daquilo. Porque é muito bom você estar lá. Você tá fazendo acontecer, você tá vendo progresso, molecada, rimando. É sempre interessante ver essa parte. Só que a ruptura ela é necessária muitas vezes para um projeto um pouco maior do que a gente pensa. Uma vez um cara me falou que é o seguinte: dentro de um ciclo a gente tem que falar adeus. E quando a gente se despede de uma coisa, que seja para gastar energia em outra semente, porque aquela já consegue se germinar sozinha. Então é uma coisa que para mim já não tava dando mais pé e já tava focado, já tava atrapalhando minha sua saúde, vida, né, propriamente minha saúde, extremamente ansioso, com diversos problemas de desenvolvimento de horário, e isso acaba atrapalhando tudo, porque é uma coisa que vem desencadeada, atrasada, ela vem tropeçando tudo. E eu acho que o principal motivo da ruptura foi a profissionalização do Garça e do Drama. Nós já tínhamos conversado sobre isso há muito tempo. Coisas assim de uma amizade de 7 anos, 6 anos falando sobre vamos fazer o bagulho acontecer porque é necessário. Então vamos fazer acontecer porque é necessário? Vamos. Então peraí. Eu vou ter que fazer alguma coisa de diferente. Eu vou ter que me dedicar de uma forma diferente. Sim. Até que levante, a gente sabe, até que levante todo o dinheiro do equipamento, coloque todas as letras em ordem, prepare toda a condição para disparar seus trampos na rua, demora muito tempo. Demora muito tempo porque você tem que estar engatilhado, você tem que aprender sobre um processo completamente novo, que é a indústria da música, que é muito diferente da indústria da batalha de rima. E que muitas vezes o pessoal não gosta de admitir disso, mas é muito diferente. É muito diferente. Tem todo um processo, né, mano? Por trás, escrever, produção, clipe, nossa, subir os trampos. E, tipo assim. Você tá meio que vivendo isso agora, né? Nessa experiência sua. Sim, mano. Mas eu já também tive essa experiência aí que você tá falando de querer ser mais profissional. Então a gente. Não querer, né, mano? Ser mais profissional é algo que cobra da gente, né, mano? Por exemplo, assim, você só simplesmente gravar e lançar a música. Não, mano, seria da hora, por exemplo, ter um calendário, né, mano, certinho, tudo. É algo que exige da gente, exige
um tempo, exige Trampar, às vezes um né, mano? dinheiro. Tipo, é a mesma coisa que o trampo É um CLT, trampo, mano. Se for ver. É um trampo. Você tem que- Porque muitas das vezes acredito que nós todos tipo, pessoas mais simples, né, mano? Que tem que trabalhar. Então, igual hoje, eu trabalhei o dia inteiro pegando no pesado pra chegar aqui e tá trampando também, tá ligado? Não trampando, investindo, né? Tipo, num sonho, numa meta, em algo que eu acredito também, tá ligado? Graças a você, Marcinho, tamo aqui hoje. Quando finalizou a batalha, né? Vocês quiseram dar sequência no O Que Conecta. Mas você também disse pra mim, o Garza, o Felipe, no caso, que antigamente vocês nem tinham esse vulgo, mano. Queria saber de como surgiu esse apelido pra você, de Garza. É assim, né, Balão? Eu, pelos caras aí que me conhecem, sou um cara extremamente competitivo, tem problemas com isso. Deixando aqui bem claro, pra que ninguém depois fale, não sei o que. Não, tenho problemas com competitividade. Então, assim, na quadrinha ali da Zona B, como a gente conhece também como Shangri-La B, eu jogava um fute com a rapaziada e foi sempre Felipão. Felipão, pá. E uma vez, bem na introdução, de eu começar a rimar já no colégio. Então, assim, comecei a trocar uma ideia com o Drama e tal. E eu tava jogando um fute um dia e eu precisava de um vulgo de MC, tá ligado? Porque Felipe não vai dar certo. É tipo você colocar o seu nome num projeto e eu gostava de alguma coisa que fosse emblemática, tá ligado? Quando eu tava jogando esse fute, eu dominei uma bola estilo golpe da Garça do Karate Kid. Caramba, mano. Não, foi louco. E aí, tipo, os caras falaram, ô louco, o cara dominando igual uma Garça, jogando igual uma Garça, não sei o quê. Depois desse dia, veio esse insight aí, falei, caramba, esse nome é da hora. Porque eu sempre fui um cara que... E aí eu fui linkando as coisas. Falei, não, se esse nome é da hora, eu vou ter que ver se é mesmo. E aí eu fui perguntando pra minha mãe umas coisas e pá. E eu descobri que quando criança eu assistia muito Kung Fu Panda. Eu falei, nossa, legal, cara. Os caras tá me dando uma chance de sonhar, né? Quando eu entrei no cursinho de CJV, isso março já tava na minha vida, anos depois, eu era o Garça com C cedilha. Rapaziada, pergunta isso aí também. Nossa. Por que virou Garça com Z ao invés de C cedilha? Porque dentro de uma extensão do cursinho de CJV, eu comecei a fazer aula de espanhol. E eu tava com umas ideias muito loucas na minha mente de, eu tô com um problema no Instagram por causa do C cedilha. Só existe na língua portuguesa. Falei, cara, se um dia eu precisar escrever essa porcaria em qualquer outro lugar, isso aqui é nacional, é muito português brasileiro. Quando eu entrei no Google pra pesquisar Garça em espanhol, é com Z. Você pode até pesquisar, é com Z. Porque o som de Z tem som de S. Como se fosse o S no português. Falei, completamente autêntico e a minha cara. Então vai ficar assim, que ele traz um contexto completamente diferente da primeira Garça, que era o moleque jogando bola, mas agora um artista que tenta ser autêntico. E ficou por isso, mano. Eu acho que é essa construção aí. E o Drama, que era Gusta, e virou Dramagia, e virou Drama, e como que de onde surgiu isso? Vou explicar. Primeiramente eu era Gusta, né, mano? Só que Gusta, tipo assim... Não devia dá... ter uns 4.800 Gusta também no rolê, né? MC Gusta! É tipo Felipão, pá. Qual que era? MC Gusta, quem que é? Né? Quem que é? Agora, o Dramagia já é outra fita, né? É tá o nome ligado? da hora. Não, é pesado. Não, Dramagia é pesado. É massa, mano. É chave. E, tipo, primeiramente é o drama, tá ligado? Porque o nome é, tipo, drama e magia. Tipo, dramagia, tá ligado? A questão do dramagia. Ai, noob de tudo de batalha, é eu aqui. E, tipo, o drama, mano, é porque eu curto fazer umas artes, tá ligado? Eu faço uns bombe, pá, essas coisas assim e tal, na rua. E o drama vem disso aí, tá ligado? Porque, tipo, a cena, mano, essa sujeira, tipo... A nossa forma de se expressar é um drama pra sociedade, tá ligado? Pra essa sociedade mais lá de cima. Tipo, é tudo drama, não é que nós tá sofrendo mesmo, tá ligado? Pra eles é drama. E o drama vem daí. E, tipo, eu acho que essa forma de, tipo, passar as ideias nas letras, manipular, tipo, as pessoas com as letras, tá ligado?
é uma magia, mano. E aí eu resolvi, tipo, jogar dramagia, tá ligado? Magia e jogou bem pra E caramba. pegou demais, cara. Pegou, e pegou mano, pro graças apelido a Deus, pessoal cê é louco. também, É, né? tipo, seu... Mano, tipo, eu nem Você é o Dramagia. Gustavo, tá ligado, rapaziada? Nem me Exatamente, chama de exato. Gustavo mesmo. E aí acho que A hora legal... que ele começou chamando você de Gustavo, nossa, Gustavo, agora que eu nada sei a o ver. nome Viu, o bagulho fica até estranho, né? Eliabe. Quem é Eliabe? Ô, minha família me chama de balão, vocês não tá ligado. Todo Aí, mundo me ó, chama de bagulho balão, é mano. massa, Balão, mano. balão, balão. E acho que é legal o Garça trazer essa ideia, a informação do CJV, porque que acontece? Quando a gente pensou na atividade nas batalhas de rima do CJV, não é só porque a gente achava legal da hora, mas é porque a ideia é que a cultura de rima, a cultura das batalhas, a cultura hip hop vem da juventude periférica, vem da periferia. E a nossa ideia, e acho que se tornou, acho que a ideia disso tudo que a gente constrói hoje, né, Balão? Até outras coisas que a gente já fez junto, é que a gente possa fazer com que a molecada da periferia compreenda que eles são sujeitos de direitos. É isso. Até no meu trabalho hoje, quando na escola, eu falo pra eles, a minha bandeira é que vocês se entendam como sujeitos de direitos. E a gente sempre ficou falando, galera, e aí? Temos um cursinho e tal, pá. De repente o Garça falou, então eu vou fazer. E aí, até engraçado, porque quando ele começou a fazer o cursinho, a gente falava assim, você fica tranquilo que na quinta-feira você não vai ter falta, né? A gente sempre articulou, não, real. A gente sempre articulou para que você tenha batalha. Exatamente. Só que as quintas-feiras eram as aulas que nós tínhamos dentro desse projeto de vida. E é um bagulho que o Garça domina bastante, de trocar ideias sobre o futuro. Só que a gente só descobriu que ele ia pra filosofia no 45 do segundo tempo. Ele não falava pra ninguém que ele tinha se inscrito em filosofia. Não é do nada, que mano. era, pra gente foi uma surpresa, inclusive. E aí, uma das coisas que eu queria deixar muito bem claro que é um orgulho. E ele não é o único hoje. A Lígia também foi aluna nossa do Centro Juvenil. O Lagrave também agora findou o curso e acho que é isso, cara. O movimento, a periferia, o rap, ele precisa estar em todos os lugares. E o Garça não perde a essência do Garça, muito pelo contrário. Eu sou tiete mesmo, ele sabe disso. Eu babo quando ele rima, quando ele joga estoicismo juntamente com filosofia e joga as coisas que ele acredita justamente com o que ele aprende. E eu acho que isso que garante. O Drama acho que pode falar melhor que eu isso, o conteúdo que vocês estão fazendo hoje. Até porque ontem ele falou ontem não, na última leste que a gente teve, ele falou um bagulho que eu falei, nossa, é isso. Hoje a galera quer fumar, quer cantar o que fuma, o que bebe, o trap e tal, e eles falaram, a gente faz boom bap. O Conecta Crio faz boom bap. E faz boom bap pra galera raciocinar. Eu tava lendo até uma reportagem ontem que falava assim, por que o hip hop ele não está no streaming? Por que ele não o hip hop no sentido, né, de fazer hip hop, ele não tá no lugar que poderia estar? Porque a galera encontrou no trap aí uma forma de ser... Distorcer um pouco. Não é distorcer não, Balão. Quem é o filósofo que fala que a religião era o ópio do povo? A religião é o ópio do povo, né? Tem um filósofo que fala isso, né? É. E aí, o trap é o ópio do hip hop, né? Entendi. A galera tá querendo extravasar. E aí, acho que ficou muito complicado ficar pensando em política e pensando em social, informação social, porque a galera tá meio sem esperança no bagulho. Mas daí a gente tem o que conecta, que devolve um pouco dessa esperança pra galera. E agora que eu vi a molecada cantando o som, eu fiquei emocionado, cara. Porque querendo ou não, tem galera que tá ouvindo e tá cantando. E como é que é o sentimento de vocês quanto a isso? Vou explicando por partes. Fica à vontade. É assim. Eu me empolgo em falar de você, amigo. Sinto muito, é sobre isso. Não, é um bagulho muito louco, Márcio, que eu acho que vem nessa condição até aí da ideia do Caio, que a gente tem que explicar, que muita gente não entende isso e o que eu e o Drama conversamos a respeito dessa parada. O que conecta é uma coisa que é uma frase que eu e o Caio, a gente escuta muito em filosofia, porque a pessoa não fala o nome do grupo, mas o que conecta uma ideia. O que conecta um sentimento, o que conecta a alma. E quando eu e o Gustavo,
que vocês até estranhou, que era Felipe e Gustavo, a gente tinha uma ideia de coisas que conectavam a condição de artista que a gente tinha pra hoje ser o Garça e o Drama. Então, o nome do grupo é extremamente emblemático por conta dessa condição. Chega a ser até uma pergunta o nome do Exato, grupo. É, cara, o que conecta? É ao mesmo tempo uma afirmação. Sim. O que conecta? As duas Exatamente. formas dá pra entender. é Que isso. chave. Exatamente, porque uma das maiores... Pior, irmão. O bagulho é verdadeiro. Chave, mano. É demais, é demais. E aí o Boom Bap surge, é o que a gente sabe fazer de melhor, então a gente não pode se desviar disso. Quando eu conheci o Caio, que daqui a pouco ele vai se apresentar aí, já vai falar a condição que ele tem, a ideologia, o tempo que ele tem de música. Meu, trazer essa ideia de um cara que entende e toca instrumentos dentro pro Boom Bap, tira a ideologia errada que tem essa construção, muitas vezes, de uma indústria cultural. Cara, por que é só música pop que pode trazer um guitarrista pra tocar? Por que a gente não pode trazer um baixista pra fazer uma parada diferente? Um cara que toca um teclado pro hip hop fazer da hora esse mano tem Eu falei que falta um responsabilidade. violino. Eu tô imaginando que tá faltando um violino aí, que acho que é a cara dos 6. Entendeu? Porque isso daí tira essa concepção clássica do que as pessoas pensam do que é música, o que não é música, o que pode ser mainstream e o que é underground. Porque a nossa concepção vai muito além. Tanto é que vários sons que a gente faz, que a gente canta, tem essa pegada da guitarra, porque a gente pensa muitas vezes que a expressão não pode parar também só no rap. A gente canta muita revolta também. Então, ao mesmo tempo que fica sofisticado, fica de certa forma revolucionário. Uma nova pegada pra essa parada. E, mano, uma coisa muito louca que eu falei pro Caio esses tempos, falei, cara, é extremamente esquisito ver o quanto o público do rap não tá acostumado com a gente com instrumentos. Não é porque a gente não pode usufruir de instrumentos, mas é porque a gente não, muitas vezes não traz também. A gente deixa completamente na responsa do DJ, que é nossa origem, dos 4 elementos, mas isso não impede que a gente também faça uma coisa diferente. Tanto é que o baixo, o groove, ele é central dentro da cultura hip hop. E a gente vê pouquíssimos baixistas que falam sobre hip hop. Então a gente vai pra cultura do rock. Só, você vê só o sintético, que no caso é o Exatamente. DJ mesmo, né, mano? Ou você pensa no Heroei, entendeu? Que é presente. Você vê, tipo, só pegando um pouquinho, você vê bastante de instrumentos assim, alguns artistas, tipo, um exemplo, o Emicida, que já é um cara que também já, tá ligado? Já, Criou, Tem vários criou, mano, né, que faz usa, a né, produção, o- mas tipo, não tem bandas muito Exato. assim, de boom bap, tá ligado? Sim, mano. Não tem uma rapaziada fechando um time. Então vamos trazer pra essa roda de freestyle, então, não é? Apresenta pra gente aí o Guitar Hero que conecta aí pra gente. Vai lá. Se apresente, grande Guitar Hero. Então, meu nome é Caio, né? Conheci o Garza aí na faculdade e tal. Também entrei em filosofia, a gente começou a trocar uma ideia e tal. Descobriu que eu tocava e tal. Descobri que aí também tinha o grupo, né? Já, é o que conecta com o drama. E aí me chamou, falou, pô, vamos desenvolver essa ideia aí, né? Tipo, pra transformar mesmo o nosso som. E eu vi muito potencial logo de cara, porque justamente por isso, né? Quer dizer, eu sempre gostei de expandir ao máximo, assim, as minhas influências, tá ligado? Então eu escuto muita coisa de vários gêneros, justamente para conseguir trazer pro som o máximo de coisas possíveis, sabe? E eu vi muito uma oportunidade no nosso grupo aqui de montar uma espécie de vanguarda no boom bap londrinense, justamente nesse sentido, né? Quer dizer, a gente tá muito acostumado a ver um molde, né? Certo, né? Do DJ, dos MCs e tal, rimando. E só que eu acho que a gente já tá num nível, assim, que dá pra transformar ainda mais o som, né? A gente tá acostumado com esse molde, eu acredito, por conta justamente da história do hip hop, né? Quando começou no final dos anos 80, né? Começo dos anos 90, às vezes muita gente não tinha condições mesmo de ter lá todo o equipamento necessário para construir uma batida do zero e tudo. Então você tinha muito essa questão de trazer samples, de trazer, enfim, as batidas nas drum machines e tudo mais.
E aí, enfim, acabou pegando, né, essa ideia e ficando muito nessa questão de sample, na questão eletrônica e tudo mais, só que eu acho que a gente pode construir coisas novas a partir disso, né? A partir de influências diferentes, né? Trazendo, por exemplo, elementos do rock, do jazz, tudo mais, que já tem, inclusive, no hip hop há muito tempo, através dos samples, mas que a gente pode fazer de forma orgânica também, né? E eu vi muito uma oportunidade nesse sentido, sabe? Tanto pra gente crescer, assim, como grupo, artisticamente dentro da cena, quanto artisticamente falando, sabe? Trazendo uma visão nova pra forma que a gente pode fazer música aqui, né? Que também acaba refletindo nessa questão da crítica social, também uma crítica aos próprios moldes que já estão enraizados aí no gênero. Né? Então, acho E você já tá arriscando rimar também, ou Caio, não? Não, eu não entro Que nessa, isso, não. eu ia querer vivo. Não é com eles, não. Não, você é louco, mano. E eu acho que, assim, eu olhando ele falar ali, eu falei, tinha que ser amigo do Garça mesmo, né? Cara é bom, cara é bom. Muito interessante ver que o que conecta não fecha vocês dois, né? Na real, você se conectou com um cara que eu acredito que seja brilhante, mano. Da hora. E uma pergunta bem aleatória, irmão. Você só toca instrumentos de corda? Ou você toca, tipo, sax, sei lá, um clarinete? Nossa, é louco, mano. Xilofonfa do Chaves. Você toca, cara. Peraí que eu vou buscar uma gaita de fole que eu tenho ali. Vamos ver se o cara desenrola. Tem uma aqui, né, velho? Deixa eu tocar aí, né, velho? Isso é louco. Não, mano, não. É só de corda mesmo, mano. Guitarra, Top. baixo, pá. É isso, mano. E uma loucura. Você gosta de rap? Já curtiu Gosto. bastante? Rap, pelo que você disse, você gosta de Fiquei sabendo que o ampliar, Garça né? te obriga, senão vocês não fazem trabalho junto na faculdade. Não, você é louco, mano. Você tava pra Não, caralho. tipo, foi nesse contexto, querendo ou não, que eu queria dizer é como que você se atraiu pelo bagulho, tipo, o convite dele, acredito que deve ter sido muito bom, mano, vamos fazer parte. Mas aí, tipo, você chegou a entender a proporção que isso daí pode gerar na sua vida, tá ligado? Querendo ou não, é um novo mundo, sim. acredito eu, pra você, né, mano? Sim, eu conheci uma área que eu não conhecia exatamente aqui em Londrina especificamente, sabe? Eu tinha uma noção mais ou menos do que era uma batalha, sabe? Enfim, do movimento e tudo, sabe? Justamente nessa tentativa de trazer o máximo de influências possíveis pra mim, sabe? Só que aí quando o Garza chamou, justamente foi entrar em contato com uma coisa nova, sabe? Eu sempre quis estar em contato com as coisas da cidade, sabe? Tipo, conhecer as regiões, conhecer o que tá acontecendo, sabe? Porque é engraçado isso, né? Londrina é uma cidade que às vezes dá a impressão que não tem muita coisa, mas tem, sabe? Tem muita coisa Então, rolando. tipo, por ser uma cidade nova, sabe? Por ter, enfim, por estar meio fora do eixo, sabe? Às vezes a gente pensa, pô, o que tem? Mas só que tem muita coisa, cara, tipo... E o convite do Garza eu entendi justamente com isso, pra conhecer esse movimento que anda no underground mesmo, sabe? E aí eu tô curtindo muito, cara, conhecer, tipo, é muita coisa nova, assim, tipo, na minha vida. Não, do nada, isso aí não tinha, cara, tá ligado? Aí fica mó nervosismo do caralho, pá. Mas é legal, mano. Eu gosto muito. É uma pena que ele não teve naquele momento icônico pra nós, que foi o Coroa do ano passado, né? Nossa, imagina, mano. Mas quem sabe no Coroa desse ano aí? Não vou dar muito spoiler, mas a movimentação tá começando. E eu não sei se você que tá em casa, que sabe, que tá curtindo o Portal Verdade, que vai se inscrever, que vai ativar o sininho, que vai deixar seu comentário nessa... Parei de bater, eu sei, depois sai tudo na edição essa bosta. Que vai apertar o sininho, que vai comentar lá esse episódio. Mas o Coroa de Ouro, que é um evento que foi carimbado ano passado e vai se repetir esse hoje, surge de uma indagação do Garça de falar assim, mano, por que é que a gente não tá no Ouro Verde, a gente não tá no teatro? Por que a gente tem que ficar... Por que a gente tem que ficar se escondendo nas praças ainda, que é o nosso lugar na periferia, mas por que a gente também não pode usufruir desse espaço? Conta aí esse insight e o que é que foi o que conecta drama se apresentar no palco do Ouro Verde nesse evento. Que isso foi histórico. Mano, histórico. Então, nós tava lá de boa, o Marcinho do nada fala que nós vai cantar no Ouro Verde. Mano, ele é o cara do nada.
que nós vai cantar no Ouro Verde. Tipo, parça, nunca tinha pisado lá, tá Nem ligado? eu, Nunca fui mano. lá dentro, mano. E do nada eu ia estar lá no palco cantando pra Que rapaziada, loucura, tá que ligado? loucura. Eu falei, mano, vamos aí, que dia, vai ser muito massa. Pá, chegamos lá, crachazinho, Camarim, camarinho, lanchinho. mano. O louco que a gente se sente artista, que é uma coisa Mano, que, querendo demais, ou não, parça. já são, né, mano? Já somos também, É, tá tipo, o ligado? bagulho enche o coração, tá ligado? Nossa, você fica numa felicidade, mano. Você fala, pô, vou me apresentar num palco, pá, tem uma equipe de som, que da hora, mano. Nossa, foi um dia muito especial mesmo. Esse dia foi massa, hein, mano. Obrigado, você é louco. É, esse dia foi sinistro também pelo fato da gente ter conseguido por causa de uma questão muito louca. Porque aquele dia que eu fiz essa indagação lá naquela roda de freestyle que nós tava tendo ali no CJV, foi justamente fundado nas questões filosóficas que a gente tem na vida. E foi, eu realmente questionei e falei, caramba, velho. E eu já tava com aquela ideia já fazia um tempo. Mas eu falei, já estamos aqui, vamos nessa. Por que a gente nunca cantou no Ouro Verde? E justo no dia tava um cara que era influente. Fábio Lanza do Praxis, que permitiu e permite que esse sonho doido Meu, nosso foi- aconteça nesses espaços. Foi maluco. Porque foi, Era pra falou, falar mesmo, falou, o bagulho Que foi. conecta, né, mano? Literalmente conectou um fio no outro. Mano, E o Marcinho, que é uma pessoa bem influente, parece que não, Tá em ele se todas- faz de Ele pá. se faz, mano. Ele é um cara que, querendo ou não, sempre tá ligando um ponto no outro e, querendo ou não, trazendo vários Alegria. acessos pra gente, inclusive hoje. Obrigado mais uma vez aí por me convidar pra participar disso com você. Mas, mano, esse dia do Coroa de Ouro foi muito, muito bom pra mim. Tipo assim, querendo ou não, eu sempre apresentei a batalha com o Bigode e já apresentei com você também, mas foi um dia que eu apresentei com a Cleópatra que eu achei, mano, muito surreal a vibe de apresentar com uma pessoa. Tá certo que faltando 10 pras 10, a Cleópatra me inventa que rodada de rima tem que ter freestyle, se não tem freestyle na roda de rima, e freestyle do campeão. Porque querendo ou não, a gente tinha Mas- um horário pra entregar Não, o mas, bagulho, ó, né? O Garça disse. Nós era rua, fazia parte, mano. Vocês não Calma, sabiam já, calma. Já tinha. isso daí já tinha tava no que tava contexto, na- tava no contrato. Aham. Meu, o contrato do rap é assim, os caras inventam uma apresentação faltando 5 minutos. É umas coisas. Coloca muito mais um na loucas. chave. Rapaz, aquele freestyle da velha guarda que era pra demorar 10 minutos, demorou 25. 30, rapaziada rimando um Quem que vai monte. cortar? Ninguém, Não, não tem jamais. Pô, mano. Porque realmente foi lindo mesmo. Eu acho assim, foram vários sentimentos. Primeiro é o nervosismo de fazer algo de vanguarda, algo diferente. E aí depois há tretas que eu vou sempre defender a base do bagulho. Então assim, tiveram as tretas, não, como é que vai fazer? Não, nós vamos fazer como se fosse na rua. A gente só tá num outro espaço que também é nosso. Depois de ter todo o cuidado, de respeitar o espaço também e ter uma educação, Sim. fazer com que a nossa galera se sinta acolhido, óbvio, mas tem um processo de ensino-aprendizagem naquilo ali também, né? E só que fechando tudo, ver a proporção que aquilo tomou e ver a dimensão que o resultado deu e ver a galera ali participando e o teatro cheio e da foto de vocês no telão, aquilo foi maravilhoso, Cê é louco, tá mano. ligado? Que conecta, não. Nossa. E acho que isso é o que funciona, o que engrena. Eu costumo dizer que eu não sou b-boy, não sou MC, não sou DJ, Mas não você é sou o rap, mano. grafiteiro, mas eu sou um entusiasta. E eu vou Mas você é sempre o ser um rap. entusiasta. Que Por bom, isso que isso né? tá acontecendo aqui, né? E quando ele falou assim, obrigado por ter chamado, mas não tinha... Gente, tinha outra pessoa pra eu chamar pra apresentar esse podcast comigo? Tinha, galera. Tem muita gente monstra. Mas esse cara que tem um brilho, um arquétipo no olhar, que é diferenciado, que é o que você tem, que é o que você tem, que é o que eu tô conhecendo aqui agora. Vocês sabem o quanto, desde sempre, eu acredito muito no trampo de vocês. A formiguinha que tá aqui fazendo isso é só pra colocar vocês no lugar que vocês têm que estar. E falando em lugar que vocês têm que... Vai lá, Falando em Brunnes. lugar que vocês têm que estar, só voltando na Coroa Vai, de tá, Ouro, volta. é um lugar que a gente tinha que estar há muito tempo, mano. E eu acredito que é um marco, foi muito importante e que a gente tem. E é muito bom já saber que você já tá engatilhando o próximo ano. E é isso, mano, tá ligado? Porque Já a gente tem data tem e que. tudo, logo por aqui, hein? A gente tem que tomar o que é nosso por direito, né, mano? Tipo assim, a gente faz um trampo que
tipo assim, leva tempo meu, leva tempo de todo mundo. Quem organiza uma batalha de rima sabe como que o bagulho detém tempo, tá ligado? Não é só ali apresentar e acabou. Não, tem todo um processo por trás, tá ligado? Então é uma coisa que a gente se sente feliz em estar num bagulho desse, mas é algo que deveria ser natural, tá ligado, mano? Abrir as portas de um teatro pra gente se apresentar. Não devia nós ter que se humilhar, muitas das vezes, ter toda essa burocracia, apesar de ser um lugar que exige uma burocracia, né, mano, pra poder estar ali e tal, tem os tempos e tal. Mas eu acho que deveria ser mais acessível, né, mano? Exatamente. E falando em mais acessível, falando em acessar os espaços no que conecta, a gente queria, Caio, pedir licença pra você, porque a gente poderia passar esse dia batido, Balão, esse momento de estar com essas duas pessoas aqui. E o Garça, ele contou pra gente uma coisa muito bacana, que foi o motivo por qual ele começou a cantar rap. E como as coisas se conectam, né? A gente queria que você pudesse saber que tem bastante gente que acha que é muito legal isso que você faz. O pessoal de casa vai acompanhar junto com a gente aqui. Quem é que mandou um recadinho pra você aqui no nosso podcast? Eu conheci ele com 13 anos, a gente estava no 7º ano. Eu fui mudada de sala e quando eu cheguei nessa sala eu não conhecia ninguém. E eu virei pra minha única amiga e falei, um dia eu vou namorar esse menino. E isso aconteceu mesmo. Nisso a gente passou o 7º ano ali, começamos a ser melhores amigos. E nisso foi desenvolvendo a paixão, e a gente começou a namorar. Nosso namoro começou escondido, porque minha mãe não deixava a gente namorar. Ela colocou todos os empecilhos possíveis, mas ele não desistiu, insistiu em tudo e estamos juntos até hoje, casamos e estamos construindo nossa família aos pouquinhos. Eu comecei com ele, né, lá na escola, junto ele e o drama. Começaram com um projeto de rima no recreio. E isso foi indo, e eu fui vendo, assistindo e acompanhando ele aos poucos, tendo muito orgulho sempre. Eles viram que o projeto nas escolas, no Nilo Peçanha, no caso, estava crescendo, estava dando público, decidiram levar isso para a praça. Levaram ali para frente do santuário, na Vila Nova, como organizadores. Não começou logo ele como apresentador. No começo não acompanhava ele. Aos poucos, quando nós assumimos o nosso namoro, fui acompanhando ele e comecei a ter uma paixão pelo rap, pelo hip hop, tanto que ele me incentivou a começar na dança. Quando eu entrei nas danças urbanas, me envolvi mais ainda, comecei a desenvolver essa paixão junto com ele, porque ele sempre foi tão apaixonado pelo hip hop que cativava todo mundo. Então eu acabei desenvolvendo esse amor, comecei a entrar na organização, comecei a ajudar ele, o Gustavo, a Sofia, e nisso a gente junto fomos levando a praça. A amizade de nós 4, elas são bem unidas em relação a isso. É uma conexão que, para desenvolver os projetos, sempre foram tranquilas, né? Às vezes umas dores de cabeça, às vezes umas brigas, mas tudo desenvolvia no final, dava certo e sempre saía com perfeição. Eu sou Fernando, irmão do Garza, mas eu não conheço ele como Garza. Eu conheço ele como Felipe. O Felipe é uma pessoa extraordinária, uma pessoa incrível. Ele é generoso, humilde e sempre busca por justiça. Tá sempre junto com a família, independente da situação, sempre apoiando os outros, sempre me apoiando, né, no que eu tô fazendo, sempre me ajuda. Ele é um grande poeta, filósofo e mais ainda um irmão incrível. Eu não quero falar muita coisa, mas o que eu tô falando aqui é de coração. Você é um grande irmão e eu te respeito e te amo muito. Um abraço. Eu sou a Andresa, sou mãe do Garça, mas conhecido como Felipe aqui em casa. O Garça, vou falar um pouco do Garça, ele vem aí de uma luta, de uma batalha, de conquistas, na verdade, né? Ele começou lá no colégio, veio para a batalha na praça e hoje ele está escrevendo músicas. Admiro muito a capacidade de rima que ele tem, de vir as palavras facilmente na mente e através das palavras ele consegue fazer as rimas. Eu acho incrível isso.
E hoje ele já está escrevendo músicas, né? Algumas letras, algumas eu acompanho, outras ele me mostra depois de pronta, e isso para mim é sensacional. Mas também quero falar do Felipe, um grande homem, que por trás desse homem tem um menino muito esforçado, muito generoso, consciente com a sociedade, de todas as suas lutas que as pessoas passam, né? As pessoas mais humildes passam, e ele faz com que isso, com que as pessoas acreditem que o sonho pode ser realizado. Ele tem lutado para isso e eu fico muito feliz com isso. Quero te dizer, meu filho, que eu sou muito orgulhosa de você. Você é um menino muito especial, um homem muito honesto e honrado, e que se seu pai estivesse aqui, ele estaria muito feliz por você. E estamos torcendo sempre por você. Embora eu não esteja sempre na sua plateia, mas você está sempre no meu coração. Um beijo, te amo, viu? E aí, Garcia Lorca? Ah, é difícil expressar com palavras, né? Porque a gente tá sempre numa constante luta, e a projeção de um sonho é uma coisa que poucos têm. E é por isso que eu friso concentrar as melhores pessoas na quais eu posso ter do meu lado, porque a construção de um sonho é complicada. A construção e a elaboração de um projeto é muito complicado. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Bia por ter fechado comigo há tanto tempo e acreditado num possível artista. Porque nesse processo, ela sempre teve do começo ao fim acreditando, caramba, você tem uma determinação de alguma coisa que é interessante. Depois eu tenho que agradecer ao meu amigo Gustavo, como conheço, porque é extremamente difícil e extremamente complicado, porque é muito um processo muito neurótico de você querer desistir de um sonho. E um cara que sempre teve um potencial igual o Drama, que eu vejo de expressar na caneta, ele é um cara que me impulsiona. Porque aquilo que você tem que fazer acontecer, você tem que assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade de um sonho, onde ele é falado por todos que é impossível, é extremamente problemático. Você é louco. Só quem sabe sabe, quase... né, mano? E por último, acho que falar da minha mãe eu não tenho nem o que falar, né? Porque é uma guerreira no meio de uma sociedade tão machista, e quando o meu coroa faleceu, ela se manteve firme, por mais que muitas vezes a gente olhe, a gente vê as pessoas muito superficialmente e não consegue ver aquilo que tem dentro do seu interior. E esse foi um dos processos que minha mãe me ensinou muito. Não olha para aquilo que é superficial, porque além dos olhos tem uma coisa que é o plasma da concepção de cada um, né? Se a gente acredita numa condição de alma, então existe alguma coisa ali dentro. E muitas vezes não é uma condição muito legal. A pessoa está vivendo uma guerra interna para que aquilo aconteça. E minha mãe passou anos de um trabalho árduo, que a gente fala, para conseguir superar a perca do seu companheiro de tanto tempo. E meu irmão, que é meu irmão, cara, não tem o que eu falar para ele. Ele é um menino brilhante, minha irmã. São coisas que são família. Márcio, Balão, que é meu parceiro de apresentação, Drama, Caio, Bia, minha família de sangue. Família é uma coisa que a gente não tem que considerar como sangue, porque a gente erra quando a gente fala isso. Porque tem gente que nos abraça quando a gente precisa, não quando a gente pede. E geralmente são em momentos que muitas vezes as pessoas de sangue não conseguem te enxergar mais. E esse eu acho que é o principal afinco que a gente tem que ter com essa palavra família. É sobre isso, sobre família e sobre amor. É isso. E aí a gente achou injustíssimo a gente fazer isso com você
E não convidar as pessoas do Gusta também. E eu queria falar, Gustavo, que você é uma pessoa incrível, um artista incrível. Eu te admiro muito. Você me inspira e eu vejo que você inspira as pessoas, o seu jeito de ser, o seu jeito de se expressar. E eu te amo muito. E é isso. Tá bom. Oi, meu filho. Deus te abençoe, Gustavo. Oi, filho. Deus te abençoe. Oi, titio, tudo bem? Muito obrigada que você me ajudou a fazer tarefa, brincou comigo, me levou no parque. Te amo. Beijo. Ô, meu filho, Deus te abençoe novamente. Nós vamos aqui para falar para você assim, o quanto que a gente ama você, né? Independente das coisas que você faça, eu quero que você seja feliz na tua música, que realize muito sucesso na tua vida. Meus parabéns pelas suas músicas, que são boas, que o pai sempre fala para você. Faça a música com carinho, com amor e dedicação. Não julgue as pessoas, não maltrate as pessoas e seja essa pessoa de pé no chão e humilde, tá bom? Papai te ama, Deus te abençoe. A mãe também te ama. Parabéns e sucesso em todos os seus sonhos, viu, filho? Te amo! Te amo! Salve, Drama! Salve o Drama! Salve, Gustavo, Murilinho na voz, passando pra deixar um salve, um abraço, fechou? Orgulho dos trampos que você tá colocando na rua aí, e é questão de tempo, moleque, fechou? Tamo junto, muita força aí na caminhada. Salve, fi, boa noite. Passar aqui pra desejar um abraço pra você aí, que você continua sendo esse cara da hora, irmão de coração, te amo, viu, fi? Só progresso aí na caminhada dos seis aí, tá ligado? Um forte abraço. Deus abençoe vocês aí. E nunca desista dos seus sonhos, filho. Tamo junto, é nóis. Abraço, Deus abençoe vocês. Fala aí, Drama, esse videozinho aí. Mano, tipo, minha família sempre foi isso aí mesmo, tá ligado? Eles, tipo, nunca me atravessaram em nada, mano. Sempre deixaram, tipo, eu seguir meus caminhos, tá ligado? Ser quem eu quero ser, tipo. Sempre me ensinaram essas paradas aí que meu pai falou, tá ligado? E tudo que eu sou vem deles, mano. E é, tipo, isso aí mesmo, eu amo eles muito, mano. E, tipo, tudo que eu tenho aqui dentro, tudo que eu passo pras pessoas, e, tipo, igual ele falou, não querer atravessar ninguém, tá ligado? Tipo, sempre agir na humildade, mano, vem deles. E, tipo, eles sempre passaram essa energia de ser esse tipo de pessoa. E, tipo, não incomodar ninguém e só fazer sua parte, mano. E é isso, mano. Bagulho, família é louco. Se aprende sem querer, tá ligado? E nesse clima de família, não pode chorar. Balão! Eu fiz o balão chorar, moleque. Aí, me salva. O Márcio, pelo Márcio, agora já pode acabar. Eu chorei, já pode acabar. A gente queria muito, muito agradecer vocês pela presença. Né, Balonês? Você é louco. E agradecer também o seu pai aí, sua mãe, tá ligado? E sua família também é muito importante, mano. Ter pessoas, tipo assim, que a gente vive numa coisa que tem várias pessoas em volta de nós. E é muito massa, mano, saber que o que a gente faz é fora do eixo, nós já sabe disso, mas ainda assim a nossa família apoiar nós, tá ligado, mano? E isso é muito, eu acredito que é muito importante, tá ligado? Às vezes sem nem entender muitas das vezes o que você faz, mas eles estão ali, tá ligado? Te dão um apoio, te dão um carinho, né, mano? Muito massa. E é muito massa pensar também nisso que o Garza falou, a família do rap, né? Eu não tenho meus pais hoje mais, falei isso já no outro episódio, mas o quanto Londrina me acolheu e o rap que eu me joguei de cabeça aí, sem ser MC, sem ser vocês já sabem, quanto vocês são especiais e vocês são a minha família hoje no bagulho. Sim, mano. Muito louco, mano. E a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Obrigado, Garza. Obrigado, Drama. Obrigado, Caião. Obrigado, Balão, por mais nóis, esse Marcinho. EP.
Não, dá a mão certa que essa daí é de falsa. E ó, meus moleques falam assim mesmo. E queríamos agradecer você também aí de casa, que tá aí no YouTube, no canal do YouTube, acompanhando esse terceiro episódio. Mais uma vez, obrigado, Elza, Portal Verdade. Gabriel, nosso editor. Dougão, nosso moço da rua, o Rebeco. O Rebeco e todo mundo que tá fazendo esse rolê acontecer. Logo, logo tem mais novidade chegando. O bagulho tá ficando com preço. O preço tá chegando. E é isso aí. Pra gente encerrar isso hoje, fala pra gente aí quais são os próximos planos. Nossa, o que vai vir aí do Que Conecta? Tem EP, tem música. Conta pra gente aí. Tem um Guitar Hero. O Guitar Hero a gente já falou. Aí, rapaziada, nas ruas, nesse momento, temos o EP Mente, Alma e Vivência, que é o primeiro EP da O Que Conecta, que eu e o Garça finalmente conseguiu soltar, tá ligado? Depois de toda essa história que nós contou pra vocês, esse é nosso primeiro EP, tá ligado? E o bagulho tá acontecendo agora. Tem umas singles que vocês podem curtir lá, Trajado, O Mensageiro. E pros próximos, nós vai lançar uns 2 EP aí. Vai vir coisa boa. Cabuloso. E vai ser... Tem que lembrar também que dia 29 agora... Dia 29 agora vai estar saindo uma track aí muito importante pra nós, que é... Que até... Saiu, né? Saiu dia 29? Agora. Saiu dia 29 de junho? Já saiu? Sim. Saiu, dia 29 de junho já saiu. Já. Visão. Além. O cara tá pensando Tá no dia pensando, não, ele tá Exatamente. certo. Tá certo. Mas é a track do Rei Caveira, que é muito importante também pra nossa consolidação como grupo, uma proposta do underground, tanto quanto alguma das referências que a gente usa pra produzir, tanto na cultura underground do hip hop, mas também para aquele rock and roll que a gente sempre curte, Charlie Brown Jr., Red Hot Chili Peppers, tanto quanto Nirvana, que é uma das paradas que a gente tem tentado, trazer esse groove, essa pancada dentro da cultura underground, tá ligado? Então escute esse som aí, já vai estar naquele modelo para vocês, certo, rapaziada? Olha, a gente já vai deixar o link aqui disponível, viu, galera? Aí, ó, vamos deixar o link disponível, porque saiu dia 29 esse som, como é que chama? Rei Caveira. Rei Caveira, é isso aí. Obrigado, Drama. Obrigado, Garça. Obrigado, Caio. Obrigado, Balão. É isso aí, galera. Obrigado, E Amor. até a Aí, próxima vez, o próximo episódio desse Portal Verdade, desse podcast. Pega a visão com esse Balão. Valeu, fomos! Tchau, tchau!